quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 14 e no versículo 22. Amém? Bom, eu vou aproveitar e usar a cola aqui, agora tem a televisão para a gente ler. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Diga comigo, eles entraram no barco. E fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe. Repita comigo, o barco estava longe. No meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus responde, vem. E Pedro deixando o barco, repita, ele deixou o barco. Andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, repita, ambos entraram no barco. Cessou o vento. Então os que estavam no barco, repita comigo, eles estavam no barco. Adoraram-no exclamando, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor para sempre. Pode se assentar, querido. Aleluia. Antes que você fique triste e queira ir embora, falar, mas que mensagem manjada, falar de Jesus andando sobre o mar, eu quero te avisar que a palavra que o Senhor trouxe para nós hoje é uma palavra rema. A palavra logos é a palavra que está escrita. A palavra rema é a palavra que Deus fala e entra direto no coração. Palavra que divide de hoje para amanhã. Então, Deus já me avisou. Eu não tenho nem tamanho para falar isso. Mas Deus já me avisou que vai mudar a vida de gente aqui. Quando Deus dá uma palavra, às vezes muda a vida da gente por 10 anos. Ou pelo resto de uma vida inteira. Então eu quero te convidar a ficar atento, porque Deus tem uma palavra rema, dirigida direto para você. Vai cair que nem um raio na tua cabeça. Amém? Então podemos prosseguir. Eu fiz você repetir o barco, porque o nosso personagem principal hoje é o Pedro. E o barco, para o Pedro, era tudo na vida dele. Quando Deus estava falando do barco, Ele estava falando do que fazia o Pedro acordar e ir dormir à noite. Se você é padeiro, a padaria é o teu barco. Se você é pai, os seus filhos é o teu barco. Você é pastor, a sua igreja é o teu barco. Pedro só olhava para o mar, só pensava em peixe. Eu sei que tem pescador aqui, lá no grupo, lá começa a falar de peixe. Então vocês, aleluia. Então você se identifica. Os pescadores estão sendo revelados aqui essa noite. A palavra rema aí. Quando Deus está falando do barco, Ele está falando da tua vida, da tua rotina, do teu cotidiano. E nós, os crentes, nós sabemos que nós servimos a um Deus relacional. Um Deus que se relaciona, um Deus intrometido, um Deus que quer colocar a colher dele na tua vida e mexer tudo. Um Deus que quer tomar conta de você. Porém, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele
e Ele comigo. Você já sentou com gente importante na mesa? Você já conversou com gente que podia fazer... Você falou, meu Deus do céu, ele podia me ajudar, ele podia... E Jesus está falando, eu quero ser o teu brother. Eu quero sentar na mesa com você. Eu quero traçar os planos que você tem, mas eu quero te dizer como fazer. Porém, Ele é um Deus educado. Quem entra pela janela é o diabo. Ou gente que não deveria estar perto de você. Gente que chega, de repente, quer vir sentar na janelinha. Gente que chegou, de repente, na tua vida e quer dar palpite no teu casamento, no teu ministério, não ajuda com nada. Esse tipo de gente entra pela janela e você deveria convidá-lo. Pula de volta. Se manda daqui. Aleluia. Porque o meu Jesus, Ele bate a porta. E você tem que abrir. É assim que funciona o reino espiritual. Como é que eu faço? Tem os meios da graça, querido. A coisa mais antiga do mundo. Oração, jejum, leitura da palavra. Precisa ficar repetindo isso? Você precisa querer. O mundo espiritual é um mundo intencional. A pessoa que mexe com coisa errada, com o mundo das trevas, ele é intencional. E existem alguns bem intencionados. Tem gente que se consagra para o ocultismo, para a feitiçaria, e faz coisa tremenda. Porque você precisa querer. Deus falou para o povo de Israel, eis que eu coloco para vocês hoje a morte e a vida, a bênção e a maldição. E Deus fala ainda, escolhe a bênção, cabeção. Escolhe a bênção para que viva. Então Deus está dizendo para nós essa noite, tem caminho de morte e caminho de vida para você. Qual você vai querer? Eu passei por que é você poder estar num caminho de morte e estar num caminho de vida. Estou aqui. Glória a Deus. Para você entender um pouco mais, a gente vai voltar no tempo. Você gosta de série, filme, que eu sei. Sabe aquela série que começa no fim? E depois ela vai voltando lá no começo para explicar como é que aconteceu? Então você vai rodar um filme aí na tua cabeça agora. Nós vamos voltar lá para um dos primeiros dias que Pedro conheceu Jesus. Que ele estava onde? No barco. Pedro pescou a noite inteira. Pescou não. Ficou molhando a rede a noite inteira. Não pescou nada. Para você que já trabalhou à noite, querido, eu já trabalhei à noite. Quando você chega de manhã em casa, a única coisa que você quer é tomar um banho e cair na cama e dormir. Você chega mal-humorado, chega cansado, chega triste. Você lutou com sono a noite inteira e Pedro ficou lá. Pescadores, vocês sabem o que é o marasmo, né? Nada. Nada. A última vez que eu pesquei, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Eu pesquei, acho que uns 15 bagres. Meu pai foi comigo, não pescou nada, ficou bravo. Eu ainda pedi, pai, tira para mim, eu não sabia tirar. Ficou bravo. Pedro chega na praia, vai lavar as redes. E ele vê que a praia está cheia. E Jesus está lá, arrependei-vos, humilhai-vos. Pedro, aqueles crentes cansados, deve ter pensado assim, vai ter culto. Eu não acredito. Jesus está lá. Arrependei-vos, humilhai-vos. E esperando o Pedrão chegar com o barco. Deus tem um plano na tua vida, querido. Pedro encosta o barco, talvez ele tenha pensado, liso como ele era, ele deve ter pensado, eu vou lavar as redes, eu vou sair quietinho e vou me mandar. Jesus vai afastando, a multidão vai apertando, porque onde Jesus está, Jesus é magnético. Aonde Jesus está, o povo quer estar. Glória. Aleluia. Aonde tem Jesus, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Jesus sobe no barco. Jesus fala, ó, Pedro, é seu barco. Pedro, maravilha, eu vou usá-lo. Jesus usa o barco de palanque, perfeito.
a maré, o vento ia jogar a palavra lá longe, as pessoas iam ouvi-lo. E Jesus está pregando. Aí Pedro, lá coçando a cabeça, o que eu vou falar para minha mulher, cara? Não pesquei nada, boleto para pagar, a luz para vencer, o que eu vou fazer? E Jesus está lá, olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu. Mas eu quero contar para você que Jesus estava pregando, e na cabeça de Jesus estava andando no barco, pensando assim, cabe peixe aqui, hein? Dá para encher isso aqui de peixe. Ele está precisando. Jesus também estava pensando assim, vai precisar de outro barco. Porque eu quero abençoar ele não vai dar conta. Aleluia. Fica ligado. Vai precisar de gente para ajudar. Dos pequeninos ao reino do céu. E Jesus olhando assim. Seu barco, né, Pedro? Eu vejo Jesus olhando assim para... Você que é o pastor aqui? O senhor permite? Jesus falando para o pastor Carlos, o senhor permite eu batizar esse povo todo com o Espírito Santo? Ele já está pensando assim, mas eu vou precisar de gente para ajudar. Eu vou precisar de gente de confiança para ajudar ele. Cabe peixe aqui, hein? Cabe peixe aqui. Está entendendo? Jesus não estava só pregando, Jesus estava preparando um palco para o milagre. Deus está preparando um palco para um milagre na tua vida. E é no mesmo lugar da escassez, no mesmo lugar da luta, no mesmo lugar da dificuldade, no mesmo lugar da doença, Ele pode ter a cura. Na tua vida, porque Ele está olhando por você. Mas você não sabe o que está passando pela cabeça dele. Porque assim como são os céus mais altos do que a nossa cabeça, assim são os pensamentos do Senhor mais altos do que os seus planos, os seus projetos. Jesus acaba de pregar e Jesus fala, Pedro, vamos pescar? Eu acho que Pedro talvez tenha pensado um palavrão, talvez tenha pensado falar outra coisa. Ele falou, eu não peguei nada a noite inteira, mas porque você está falando, eu vou pela tua palavra. E eles vão. E Jesus falou, joga a rede. Jesus mostra o lugar. Amém? Jesus mostra o lugar. Aí dá aquela puxão assim. Eu acho que enroscou. Jesus falou, enroscou não, arruma mais um aí, puxa. Aquela almaiada começa a puxar e o barco começa a afundar. Aí tinha um outro barco que Jesus deixou curioso, né? Não sei se eles ouviram. Eles chamaram o pessoal por que o outro barco estava parado ali? Por que aquele povo não foi dormir? Por que aquele povo não foi embora? Eita! Você está pensando, você está indo com a farinha, Jesus está voltando com o bolo, com o cuscuz. Deus está agindo daqui 2, 3 anos na tua frente. Você está pensando, o que eu vou fazer você? Coitado de você. Se Deus não tivesse planejando a tua vida, os 2 barcos quase afundaram. Momento nerd aqui da mensagem. Porque eu não gosto de fechar a Bíblia e ficar com um porquê na cabeça. Todo mundo fala, eles largaram os peixes ali na praia. Não. Querido, um barco daquele tamanho, naquela época, 2 barcos lotados de peixe. Eles pescaram aproximadamente 2 toneladas de peixe. Provavelmente tilápia, viu? Que tinha bastante ali no... delícia, persãozinha de tilápia. Querido, entenda o Deus de detalhes e o Deus da provisão que você serve. 2 toneladas de peixe eram 3 anos do salário de um pescador. Quanto tempo foi o ministério de Jesus aqui na terra?
3 anos e meio. Jesus, em poucas horas, naquela tarde, ele proveu, durante o tempo que Pedro ia ficar no seminário, que Pedro não prestava mais para pescador, Jesus estava chamando ele para ser pastor. E quando Deus chama a gente para ser pastor, a gente não presta para mais nada. Pedro, você vai ser pescador de homens. Você vai ter uma alta performance, mas dentro do meu Espírito Santo. Pedro ia chegar em casa chorando, ia levar a bronca da mulher. Na verdade, ele chegou, mulher, eu estou indo para o seminário, o sustento da casa está aqui. Jesus proveu, em poucas horas, o sustento de todos aquele tempo que Pedro ia passar aprendendo a palavra de Deus. Eles não largaram aqueles peixes apodrecendo. A mulher de Pedro foi amparada, até que Pedro estivesse pronto para pregar lá no Pentecoste e ganhar 3.000 almas para Jesus. Glória ao Senhor que cuida desses detalhes na tua vida. Aí a gente consegue pular lá para frente. Faz o time-lapse. Aí nós vemos Jesus falando, Pedro, vai, pega o barco aí, leva a galera. Pedro falou, barco é comigo mesmo. Eu não estou pescando mais, mas barco. Atravessa para o lado de lá. A Bíblia diz que ele insistiu. Os discípulos, Jesus, a gente quer ficar aqui. Não, vai. Jesus estava ali, tinha 5.000 pessoas, ele tinha multiplicado o pão. Jesus ficou ali falando com o povo, despedindo o povo, e depois Jesus foi orar. Final da tarde, lá pelas 6 horas, Jesus ficou orando até umas 3 horas da manhã. Que nem a gente. Que nem nós, que ora, das 6 da tarde às 3 da manhã. Que nem nós. Pedro havia visto o sobrenatural. Tinha chegado a hora de Pedro agir pelo sobrenatural. A Bíblia diz que eles pararam lá no meio do mar. A tempestade não deixava o barco ir. Pensando, quarta vigília da noite, era tipo 3 horas da manhã, e os caras lutando ali. Pescadores experientes. Estavam ali, na verdade é uma lagoa que tem mania de grandeza, né? O mar da Galileia, na verdade, é o lago de Genezaré. É um lago grandão, tem uns 20 e poucos quilômetros, 21 por aí. Normalmente, em 2, 3 horas de remada, era para eles terem chegado lá. Era para eles terem chegado lá, no máximo, 8, 10 horas da noite. Mas o vento era contrário. Tem coisa que enrosca a vida da gente, né? Às vezes a gente tinha planos que estão enroscados. Você pensou que ia demorar 1 mês, já foi 6, já foi 1 ano. Mas Deus tem um propósito em cada dificuldade. Lá pelas tantas, lá pelas 3 horas da madrugada, Jesus falou, eu vou lá. Lá no Evangelho de Marcos diz que Jesus pretendia ir a pé até andar 20 quilômetros. Queridos, entenda uma coisa, nunca vai faltar recurso para aquilo que Deus quer fazer. Amém? E Deus sempre consegue fazer o que Deus quer fazer. Jesus saiu andando sobre as águas. Ninguém tinha ouvido falar desse milagre. E era fundo o mar. Nem falar que isso foi pisando em pedra, o pessoal gosta de... Jesus foi andando sobre o mar, porque ele criou o mar, e ele escolhe se o mar se ele pode andar sobre o mar, se ele pode flutuar. Jesus não andava por aí voando para não fazer graça, mas ele é o dono da vida. Ele foi andando, e aqueles homens barbados, pastor Cássio, aqueles homens barbudos, forte, começou a gritar que nem uma menininha, é um fantasma. Ai, ai, ai. Fizeram. Aí se entrega, né, pastor? Aí se entrega, né? Aí se entrega, o homem brabo. O homem... Aí Pedro ficou com vergonha e falou, não,
Se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas também. E Jesus falou para ele, vem, a palavra rema, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Você pode imaginar que eu ia aqui salientar e falar que Pedro arrebentou, que Pedro foi um homem de fé, que Pedro fez o que ninguém faria, mas o que eu quero chamar a atenção é que, na verdade, Pedro começou a afundar. Pedro olhou para a tempestade e a coisa ficou feia, pior do que estava antes. Deus mandou? Eu te pergunto. Jesus mandou andar sobre as águas? Se você quer fazer algo que Deus não mandou você fazer, seja homem. Jesus não falou para ele, Pedrão, quem quiser andar sobre as águas, venha. Pedro disse, eu vou, deixa comigo. Eu ando sobre as águas, eu vou lá com o mestre. E ainda falou para os outros, vocês ficam aí que vocês são tudo frouxo. E daqui a pouco ele, Senhor, ai meu Deus. Querido, a coisa está difícil, volta para o barco. Não dá, né? Você não consegue. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, a situação estava ruim e piorou. Não tem mais como eu voltar para o barco. Pedro começou a sentir falta. Pelo menos lá eu abraçava um cobertor, pelo menos lá, sei lá, eu não estava afundando, eu vou afundar e eu vou morrer afogado. Querido, o que Deus está falando para você essa noite, chora, se entrega, mostra para Deus que você não é forte, que você precisa dEle. Foi o que eu falei para Deus em certa ocasião, eu vi coisas acontecerem, eu falei, Deus, o Senhor quer cuidar de mim, então cuida de mim. A gente às vezes quer falar para Deus que a gente é forte, que a gente tem fé, que a gente, se você ficar sem Jesus por uma quadra na tua vida, se sair uma rua sem Jesus, você está morto, meu querido. Chora! O próprio Pedro escreveu lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, sobre a potente mão de Deus, para que no tempo dele, Ele vos exalte. O tempo é dele. A glória é dele. A obra é dele. E ele tem poder para estender a mão. Ele é a única pessoa que no meio da tempestade que você está vivendo, pode permanecer intacto e te ajudar. Talvez se uma pessoa, um amigo seu for tentar te ajudar, talvez você arraste ele junto. Talvez ele não consiga fazer nada por você. Talvez ele se prejudique também. Mas o teu Deus, que está estendendo a mão para você essa noite, Ele está te dizendo que Ele permanece intacto, enquanto Ele te tira dessa situação que você está vivendo. Deus está consertando coisas aqui essa noite. Deus está consertando casas aqui essa noite. Deus está consertando ministérios aqui essa noite. Você está sufocado, você não sabe o que fazer, você não consegue voltar. Mas o Espírito do Senhor estende a mão para te levantar. Sabe por quê? Porque Ele quer te mostrar o que tem do outro lado. Quando Jesus chegou do outro lado com os discípulos, eu entendi por que Jesus ficou orando tanto tempo. A Bíblia diz que todas, é uma das poucas passagens da Bíblia que você vê isso, todos aqueles que tocaram em Jesus foram curados. Não foi um, não foi dois, não foi três, não foi a metade. Jesus curou a todos. Ele quer que você veja a glória dele. Ele quer que você fale como Jó. Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. Aleluia. Os teus olhos verão o Senhor.
Deus está consertando o teu coração essa noite para fazer milagre no teu barco. E Deus não vai precisar de 1 ano para consertar a tua vida. O que você estragou em 10 anos, Deus não vai precisar de 10 anos para consertar. O que o povo de Israel perdeu, Deus falou: eu vou restituir. Dupla honra. Eu vou restituir os anos que foram consumidos. É possível se restituir tempo? Para Deus é. Você vai perceber que o tempo que você acha que perdeu não te colocou no fim da fila, e que você chegou em Genezaré na hora que você tinha que chegar. Na hora que aquele povo chegou para ser curado, Jesus estava lá. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé, que eu quero orar pela tua vida essa noite. Deus já está fazendo um milagre aqui desde o início do culto, mas essa palavra aqui é para confirmação que o teu barco não vai afundar. Se precisar de levantar gente para você puxar a rede junto com ele, ele vai levantar pessoas. Se precisar estender a mão para te colocar de volta no barco, ele vai colocar. E se a tempestade não parar, ele vai dar uma ordem. E o Criador da vida, você pode sentir a tempestade se acalmando na tua vida? Feche teus olhos, olhe pelos olhos da fé, esse céu que Deus está abrindo de oportunidade na tua frente. Olhe pela fé a tua casa sendo reconstruída, a tua família, as pessoas acreditando no teu ministério de novo. O Deus que está criando uma igreja de referência no meio da periferia, porque Ele tinha promessa sobre esse lugar. Porque Ele pegou na mão de um menino e falou que ele seria pastor. Esse Deus está aqui essa noite. Segura na mão dele, enquanto eu oro por você essa noite. Você vai sentir Ele te puxar para cima, para o alto, para a presença dEle.